Qual é o valor da expressão? Me diga nos comentários se você sabe resolver essa expressão e venha comigo acompanhar a resolução detalhada que eu vou fazer com vocês. Sejam todos bem-vindos aqui ao canal. Se você for novo, se inscreva e deixe aquele like para fortalecer aqui o canal, beleza? Também tem uma apostila de matemática para o Enem. Você pode conferir, tá? O link tá na descrição. É só você clicar e dar uma conferida para ver se você vai adquirir, beleza? Vamos resolver essa questão, pessoal. É o seguinte, temos aqui várias operações, né, dentro dessa expressão numérica e existe uma ordem de prioridade para a gente poder resolver. Então, você não pode sair resolvendo assim, né, livremente, sem uma regra. Então, a gente vai resolver na ordem correta e eu vou mostrar para vocês. Antes de mais nada, a gente tem que começar pelos parênteses, tá? Sempre que tem parênteses em uma expressão, é dentro deles que a gente vai começar. Então, vamos fazer 2 mais 3. 2 mais 3 vai ser igual a 5. E aí, todo o restante da expressão eu vou manter da mesma forma. 27 dividido por 3. Lembrar você que quando não tem nada aqui, ó, é uma multiplicação, tá? A gente poderia até, inclusive, fazer a distributiva aqui depois de fazer essa divisão. Mas temos uma multiplicação, a gente tem que fazer, então, a multiplicação do resultado dessa adição, que no caso 2 mais 3 é igual a 5. Certo? Nesse ponto, aqui muita gente acaba errando. Por quê? Existe um mito aí, né, que o pessoal fala que deve ser feito primeiro a multiplicação e depois a divisão. Mas isso não é verdade. As duas operações elas têm a mesma precedência, a mesma ordem de prioridade. Então, o que eu vou ter que fazer? Se eu tenho a mesma prioridade nas duas operações, eu tenho que fazer da ordem que elas aparecem, da esquerda para a direita. Inclusive, vou fazer uma setinha aqui para a gente, ó. Da esquerda para a direita. Então, primeiro eu faço a divisão, nesse caso aqui, e depois a multiplicação. Caso fosse a multiplicação primeiro, a gente faria a multiplicação primeiro, tá? Então, é nessa ordem correta que a gente deve resolver esse problema. Começando, então, aqui pelo 27 dividido por 3. E isso aqui é igual a 9. Você pode lembrar aí da tabuada, certo? E sobrou, então, agora 9 vezes 5, e aí fica fácil, né? 9 vezes 5 é igual a 45. E essa aqui, pessoal, é a resposta do nosso problema. A expressão numérica foi resolvida e o valor dela é igual a 45. Então, está marcado aqui o nosso resultado. Se você acertou esse valor, parabéns. E agora a gente vai aqui descobrir qual dessas operações que estão aqui nas opções, nas alternativas, vão representar para a gente essa resposta, para a gente poder marcar uma, né, com gabarito aí e tudo mais, tá bom? Vamos começar pelo 4 fatorial. O 4 fatorial é uma operação interessante, tá? Esse símbolo aqui é chamado de fatorial, esse símbolo de exclamação, e a gente vai fazer da seguinte forma. O fatorial nada mais é do que você multiplicar um número pelos seus antecessores até chegar no 1. Por exemplo, aqui, ó, 3 fatorial vai ser igual a 3 vezes 2 vezes 1. Perceba que eu fiz o seguinte, peguei o número que estava sendo aplicado e multipliquei sempre reduzindo de 1 em 1, né, números naturais, até chegar no 1. Então, ficou 3 menos 1, perdão, 2. 2 menos 1, 1. Peguei todos esses valores e multipliquei. Então, por exemplo, o 3 fatorial é igual a 6, certo? A mesma coisa a gente consegue fazer com o 4 fatorial, que é a nossa primeira opção de resposta. O 4 fatorial, então, nada mais é do que eu começar agora a multiplicação por 4. E aí o 4 vai multiplicar o antecessor dele, que no caso é o 3. E aí o 3 assim vai continuar sucessivamente, né? O 3 multiplica o 2 multiplica o 1 e acabou. Agora eu tenho que resolver essas multiplicações para descobrir o valor dessa operação. Vamos começar pelo 4 vezes 3, que é 12, e depois eu pego esse 12 e multiplico por 2, que vai dar 24. Então, 24 é o valor desse 4 fatorial. Então, não é a nossa resposta, mas estamos aqui, né, com um dos resultados já desvendando essas operações que eu trouxe para vocês. 4 fatorial igual a 24, eliminamos a letra A. Agora temos a letra B, que é um símbolo diferente do fatorial, termial, que é chamado, tá? E ele tem uma ideia muito parecida com o anterior, só que vai mudar uma coisinha e eu vou mostrar para vocês. O termial, ele vai ser, como eu disse para vocês, a mesma ideia do nosso fatorial, só que a diferença é que eu vou mudar a operação que vai reger
essa outra operação, né? Então, quer dizer o seguinte, no fatorial eu multipliquei os números antecessores, certo? Os menores ou iguais ao valor. Eu vou fazer o seguinte no termial, eu vou adicionar. Em outras palavras, se eu pegar aqui, por exemplo, 4 termial é igual a 4 mais 3 mais 2 mais 1. Olha a diferença. Eu peguei agora adições. Inclusive, ó, 4 fatorial é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 4 termial é igual a 4 mais 3 mais 2 mais 1. Certo? Se a gente fizer essa continha, olha lá. Aqui fica 7, 8, 9, 10. O 4 termial é igual a 10. Mas eu não quero o 4 termial, né? Eu quero o 5 termial. Então, vamos calcular esse 5 termial para descobrir o valor dessa operação. A gente vai começar somando aqui, né, com o número 5. Então, vai começar 5. E aí, o 5 vai somar o seu antecessor, que é o 4. Sempre números naturais, tá, gente? Mais 3, mais 2, mais 1. Então, perceba que eu fui reduzindo de 1 em 1 até chegar no número 1. Agora é só fazer a conta, né? 5 mais 4 dá 9. 9 mais 3 dá 12. 12 mais 2, 14. 14 mais 1, 15. 15 é o valor dessa operação, certo? Vou até circular aqui, mas não é a nossa resposta. Agora, a próxima operação é o 6 primorial. Percebo que elas têm a mesma terminação, né? Que é fatorial, termial, primorial. Todas terminam com al. Vamos aí agora desvendar essa operação. E como primorial, o princípio dele, né, o começo da palavra é primo, então a gente vai lembrar logo do conjunto dos números primos, que são aqui os mais importantes nessa operação. Os números primos são 2, 3, 5, 7, 11 e assim por diante, tá? Esses números são aqueles números que possuem apenas 2 divisores. Apenas 2 e no máximo 2, tá? Então é tipo assim, exatamente 2. Então eu vou ter ele próprio como divisor e o 1, tá? Então, por exemplo, o 2 ele é divisível apenas por 2 e por 1. O 3 ele é apenas divisível por 3 e por 1. E assim por diante. E aí um exemplo que não entrou aqui, né? O 9, por exemplo, ele é divisível por 3. Por isso ele não entrou aqui no conjunto dos números primos. Esse é um contra-exemplo da ideia que eu passei para vocês, tá? Tendo esses números, agora a gente vai fazer o seguinte. O número que está sendo aplicado aqui ele vai ser uma referência para a gente. Eu vou pegar todos os primos que são menores ou iguais a esse valor. Caso o nosso número for primo, ele entra na multiplicação. Nesse caso, ele não entra, porque 6 não é primo. Então, perceba que o 6 não está aqui. Então, os números que eu devo multiplicar são apenas os menores que ele, que no caso aqui são 5, 3 e 2. Então, eu devo multiplicar 5 vezes 3 vezes 2. Essa aqui é a operação do 6 primorial. 5 vezes 3 vezes 2. Então, você pode perceber que, por exemplo, 6 primorial é igual a 5 primorial, porque o 6 não fez diferença nenhuma, tendo em vista que o 6 não é primo, certo? Agora é só multiplicar. 5 vezes 3, 15. 15 vezes 2 é igual a 30. 30 é o valor desse primorial. E não é a nossa resposta, mas aproximamos, né? Foi o mais perto que chegou do nosso resultado. E, finalmente, temos uma outra operação interessante, que no caso aqui é a raiz quadrada. E é uma raiz quadrada de um número bem grande, a gente tem que descobrir qual que é o valor. Vamos descobrir junto? Uma técnica que eu mostro para vocês, e vale para qualquer raiz, tá? Eu vou fazer a fatoração desse número aqui, 2025. Então, vou pegar aqui, ó, 2025, e vou fazer uma fatoração, beleza? Como que funciona a fatoração? Vou pegar os números primos e vou dividir esses valores aqui, certo? Vou começar pelo 5. Poderia começar pelo 3? Poderia, mas como ele termina em 5, e são fatores, né, a ordem dos fatores não alteram o produto, eu posso começar logo pelo número 5, que vai ficar mais fácil para a gente, tá? Se eu dividir por 5, ó, vai ficar o 2.000 dividido por 5 fica 400. 400. Então, vai ficar 405, ó. Legal, hein? 405. Muito bem. 405 dividido por 5, vamos ver. Vai ficar igual a 81. 400 dividido por 5 é 80. 5 dividido por 5 é 1. Então, vai ficar 5, 81. Agora fica bem mais fácil, né? Diminuiu bem os nossos valores. 81 dá para dividir por 3. Aqui vai ficar 27. 27 dá para dividir por 3 também, que vai ser igual a 9. Depois por 3 de novo, que dá 3. Por 3, que dá 1.
E olha que legal, o que a gente tem aqui? Esses números todos, se a gente multiplicar, é exatamente igual a 2025. Então, o que eu vou fazer? Como a minha raiz ela é quadrada, né, quando não tem nenhum índice, é 2, eu vou agrupar aqui de 2 em 2. Aqui, aqui e aqui. Então, aqui eu vou ter 5 ao quadrado, aqui eu vou ter 3 ao quadrado e aqui eu vou ter 3 ao quadrado. Olha que legal que vai ficar. Se eu colocar esses potências aqui dentro da raiz, vai ficar raiz quadrada de 5 ao quadrado vezes raiz quadrada de 3 ao quadrado vezes raiz quadrada de 3 ao quadrado. Isso aqui é interessante porque raiz e quadrado cortam, né? São operações inversas. Então, vai ficar para a gente 5 vezes 3 vezes 3. 5 vezes 3 vezes 3. 5 vezes 3 é igual a 15, 15 vezes 3 é igual a 45. Ou seja, raiz quadrada de 2025 é igual a 45, que é exatamente a resposta que a gente queria. Logo, opção correta dessa questão, a alternativa letra D. Se você acertou essa, parabéns!